Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de literatura. Hoje eu continuo a falar sobre romantismo brasileiro na prosa. Já há um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre romance histórico e romance indianista, e hoje eu vou falar sobre o romance urbano e o romance regionalista. A primeira obra a ser publicada é a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Esse autor soube prender a atenção do leitor porque nos apresenta uma obra cheia de suspenses e com final feliz. Essa obra retrata a elite carioca do século XIX, trata-se, portanto, de um romance urbano. Mas é com José de Alencar que esse gênero textual ganha maturidade. José de Alencar nos traz personagens idealizados, mas tem um olhar atento para algumas questões, como o casamento por interesse, a prostituição. Percebemos no romance urbano de José de Alencar que tanto heróis quanto heroínas sofrem pressões econômicas e sociais. Então, isso os leva a cometer algumas atitudes que são consideradas condenáveis pela sociedade da época. Mas, no decorrer da narrativa, esses personagens têm oportunidades de redenção. Isso se observa na obra Lucília, se observa também na obra Senhora. Na obra Lucília, por exemplo, nós temos o personagem Maria da Glória. Maria da Glória se vê obrigada a deixar sua família e passar a ter uma vida de cortesã. Ela transforma-se na cortesã Lúcia. E na própria obra percebemos que há uma justificativa para isso. Ela é movida por uma causa mais nobre, que é o amor, a compaixão. Então, quando a família foi afetada pela epidemia da febre amarela, ela se vê obrigada a deixar de ser a Maria da Glória e passar a ser a cortesã. Nessa obra nós percebemos também os costumes, como a sociedade se comportava na época, como era a elite. O autor ele descreve a sociedade carioca de então. Lúcia, quando andava pela rua, uma moça muito bonita, chama a atenção de Paulo. É um momento bem interessante da obra, porque Paulo ele acha estranho Lúcia andar sozinha, sem estar na companhia de um homem, por exemplo, de um marido, de um pai, de alguém da família. Então isso vai nos revelando como era o costume da sociedade de então, o que eles consideravam correto, né, para uma mulher. E o outro que já tinha contato com essa elite, tinha contato com esse espaço, acha que é normal. E ao mostrar Lúcia para Paulo, que fica todo encantado, e ele a chama de senhora, o que Sá nos diz? Sá diz que ela não é uma senhora, que ela é apenas uma mulher bonita. E percebemos como Sá vê Lúcia, totalmente diferente de Paulo, que nos parece um rapaz mais ingênuo, com outros tipos de comportamento. No romance Senhora, percebemos também o que acontece com Aurélia e Fernando. Ambos sofrem essas pressões sociais que eu falei antes, pressões econômicas, e ambos também têm uma mudança de comportamento. Aurélia transforma-se em uma moça fria, calculista até, porque ela sofre uma grande decepção em relação a Fernando, que é seu grande amor. Mas percebemos que, como trata-se de um personagem romântico, né, Aurélia é uma moça romântica, então ela se deixa vencer pelo amor que ela sente por Fernando. E Fernando também tem uma mudança de comportamento. Ele deixa a ambição de antes e passa a tentar, no decorrer da obra, a resgatar a sua dignidade. Tudo isso por amor a Aurélia. Então percebemos que José de Alencar, apesar de trazer personagens idealizados, ele já tem um olhar atento para essas questões, ele nos mostra a sociedade carioca do século XIX, nos mostra o que eles admiravam, o que eles admiravam e colocavam como corretos para a época. Também temos dentro desse tipo de romance, um romance que é até mesmo considerado de transição, que é o romance Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Esse romance traz um personagem bem engraçado. É um personagem que já é considerado um anti-herói. É como se fosse um herói moderno, nos lembra um ser comum, com virtudes e com defeitos. Esse personagem ele transita entre a moralidade e a amoralidade, porque é movido também pelos interesses, aplica pequenos golpes, se aproveita de relações de influência para se dar bem
e é movido por algumas circunstâncias, agem de acordo com as circunstâncias. No romance Memórias de um Sargento de Milícias, nós não temos esse espaço da corte, nós não temos o espaço destinado à elite. Trata-se dos bairros mais populares, das pessoas que pertencem a essas camadas mais populares, portanto, a linguagem também é coloquial. Então, nós temos um romance urbano, mas que nos apresenta o outro lado da sociedade, a sociedade mais pobre e pessoas que se divertem nas festas populares e pessoas que agem de acordo com a conveniência. São personagens engraçados. O personagem Leonardo, que é o anti-herói, que pode ser chamado de um herói moderno, ele nos lembra alguns personagens bem conhecidos, tanto da literatura quanto da televisão. Nos lembra o personagem Agostinho Carrara, que agia de acordo com a conveniência e também tem uma pitada de humor nas suas ações. Nos lembra também os personagens João Grilo e Chicó, do Alto da Compadecida. E nos lembra até mesmo o personagem Macunaíma, de Mário de Andrade. Já o romance regionalista trata sobre os costumes das pessoas que viviam afastadas dos centros urbanos. Nos mostra seus costumes, seus valores, a sua linguagem, comportamentos, nos mostra um Brasil patriarcal. Percebemos nas obras regionalistas, como por exemplo na obra Inocência, de Visconde de Toné, que quem dá as ordens é sempre um homem. No caso da obra Inocência, é o pai. O pai, ele decide com quem a filha deve casar, ele decide suas ações. Então as mulheres são controladas pelos homens. No caso do romance Inocência é controlada pelo pai. O pai é o senhor que decide o seu futuro. No romance Senhora, no romance Lucília, nós percebemos que esses personagens são fortes, são senhoras do seu próprio destino. Já isso não acontece com o personagem Inocência da obra de Visconde de Toné. Quem é o senhor de seu destino é o pai. O pai interfere nas suas relações com as outras pessoas, até mesmo na sua relação amorosa com Cirino. O pai não permite que Inocência viva o seu grande amor. Isso causa uma tragédia na obra. Então, esses romances regionalistas, os autores têm essa intenção de mostrar esse espaço longe do centro, esse espaço desconhecido, nos mostra a sua cultura, a sua linguagem, os seus valores, nos mostra o comportamento das pessoas que habitavam nesses espaços. E de José de Alencar temos ainda o romance tio, o gaúcho, o sertanejo. Então, José de Alencar é o autor de destaque de todos os 4 tipos de romances românticos. Não deixem de assistir aos outros vídeos aqui do canal, já há vídeos em que eu falo sobre o romantismo na poesia, há outros vídeos também sobre o romantismo na prosa.